No minuto em que você está culpando qualquer outra pessoa por coisas que estão dando errado, no momento em que você faz isso, pense no que isso faz com você. O que estou fazendo para constatar agora? Não importa o que aconteça, é minha culpa. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Eu tava com o Sil nesse fim de semana, seu nome é Chad, e eu perguntei qual foi o dia que a maioria das pessoas desistiu, porque é um processo de autoeliminação, né? Você mesmo desiste, eles não te demitem nesse processo, você mesmo desiste, Eu diria né? 98% dos casos. Bem, sim. É uma porcentagem muito alta de pessoas que desistem, mas também há pessoas que fracassam. Sério? E as coisas mudam um pouco. Quando eu passei, se você falhasse em uma corrida, eles estavam te observando. Se você falhasse em outra corrida, você seria rebaixado para a turma seguinte. E aí, se você falhar novamente, você estaria fora. O que você quer dizer com uma corrida? Uma corrida cronometrada de 4 Entendi. milhas. Uma corrida cronometrada de 4 milhas. É esse um exemplo, porque você tem uma corrida cronometrada de 4 milhas, você tem natação, que é cronometrada, você tem pista de obstáculos, que são cronometradas, e aí você tem outros. Nós os chamamos de evoluções, mas você tem uma amarração no nó subaquático salva-vidas. Salva-vidas é legal, porque você tem que resgatar os instrutores do SEAL na água, e então é mais ou menos como um salva-vidas faria. Mas é muito estranho porque eles estão tentando te afogar. Eles atacam você quando você pula para salvá-los. Certo, te dando murro, eles Estão tentando te arrastar para o fundo da piscina. Então, se você falhar uma vez, você terá outra tentativa. Se você falhar novamente, você será encaminhado para a próxima turma. E se você falhar lá, então você está fora. Mas se você falhou em uma corrida, uma nadada, uma pista de obstáculo, você poderá fazer isso. E eu passei por isso. Eu falhei em uma corrida, eu falhei em nadar, eu falhei em uma pista de obstáculo. Eu falhei em uma evolução na água chamada competência na piscina. Eu falhei naquela vez. Então, eu era um homem meio termo. Na verdade, era bom e não era ótimo em nada. Mas também não era horrível em nada. você era consistente, né? Isso é muito bom. E ele comentou comigo, eu não sei se isso é muito ilustrativo, mas eu perguntei qual foi o dia mais difícil que as pessoas desistiram, quando a maioria das pessoas desistiram nos 6 meses de treinamento. E ele disse que no final não era tão difícil, porque eles estão tentando te quebrar todo dia, tanto no primeiro como no segundo das 2 semanas. E eu disse qual foi o dia mais difícil para a maioria das pessoas. E ele falou, eu fiquei em choque quando eles passaram um vídeo repetidamente e fizeram a gente assistir esse vídeo o tempo inteiro. Eu não sei se era o mesmo vídeo que você teve que assistir no seu tempo, Eles né? não tinham vídeos quando eu passei. Então eu não E sei. ele disse que tinha um vídeo, e isso pode ser muito gráfico pra falar, mas ele disse que tinha um vídeo que o inimigo usava uma faca pra cortar a cabeça de um americano. E eles faziam eles assistirem isso o tempo inteiro. E ele dizia, cara, isso é muito real, se você for capturado, vão fazer algo assim contigo. Eles estavam tentando quebrar psicologicamente ou treinar você pra ter medo. E ele disse que era por isso. Ele ficava com raiva assistindo esse vídeo, enquanto outros ficaram com medo e desistiram naquele dia. E logo depois todos, nem todos, mas muita gente desistiu. E quando foi pra você psicologicamente desafiador versus o fisicamente? Houveram momentos que você ficou com raiva ou mais animado pra mergulhar? Ou algum momento que fez você se questionar sendo um Navy SEAL? Não havia dúvidas para mim. Eu sabia o que queria. Eu nunca pensei em parar a qualquer momento. Isso é interessante, o conceito de vídeo. Como eu disse, não haviam vídeos assim que pudéssemos assistir. Mas acho que é bom que eles mostrem esse vídeo, porque hoje em dia você pode conseguir crianças que eles veem as equipes do SEAL e acham que esses caras estão correndo na praia. E o fato é que quando você está na equipe do SEAL, sua missão e seu trabalho é ir matar o inimigo. E parte desse trabalho está em se colocar em risco com seus amigos de ser morto ou ferido. É bom que eles mostrem isso, porque é um bom alerta. Se você está entrando nas equipes do SEAL porque acha que vai ao bar e passear com seu peito, não é isso que as equipes do SEAL são. As equipes do SEAL estão indo para a guerra. É isso que fazemos. E houve um momento que você teve medo durante o treinamento ou durante a guerra? Sim, a maior quantidade de medo que já senti foi absolutamente, sem dúvida, quando eu estava na minha última implantação para Ramadi. E a sensação de que você tem, especialmente quando está em uma posição de liderança, é que você tem medo de que algo aconteça a um de seus homens.
que um de seus homens vai ser ferido ou morto. Esse é o medo que eu senti. Parte disso é porque algumas pessoas, inclusive eu, e isso não é incomum para os caras pensarem, nada vai acontecer comigo. Então, eu tinha um pouco disso, com certeza, mas tinha exatamente esse medo. Não há nada pior do que pensar em um de seus homens, um de seus amigos, um de seus irmãos sendo ferido ou morto. E era disso que eu tinha medo. E você já pensou que algo aconteceria com você, onde você tá tipo, talvez essa seja a missão e algumas balas perdidas, elas me atinjam? Se eu pensei nisso, eu realmente não me importei. Eu acho que em algum momento você percebe que há uma chance de morrer. E é para isso que você se inscreveu, e é para isso que você dedicou sua vida, e é nisso que você acredita, e que está fazendo a coisa certa. Então, com certeza, você sente, ei, hoje pode ser o dia. Mas há também o fato de que não há nada que você possa fazer para realmente controlar isso. Além do que você já fez, o que você treinou duro, você preparou, planejou o melhor de sua capacidade, você mitigou o máximo de risco possível através de seu processo de planejamento operacional, por meio de seus procedimentos operacionais padrão, e além de todas essas coisas, você está em guerra, e então há uma chance de que uma bala tenha seu nome. E o fato da questão é que as balas não têm seu nome, dizem as balas, a quem possa interessar. E a bala não se importa com quem você é. Ela não se importa com quanto treinamento você teve, ela não se importa com quão bem preparado você é, e se for o seu dia, é o seu dia. E então eu acho que quando você chega a um ponto em que reconhece e aceita o fato de que pode morrer, pode superar isso. E quero dizer que eu me sinto assim há muito tempo. Sério? Eu me sinto assim há muito tempo, que esse era o meu trabalho e eu realmente não me importei. Então, se eu pensei sobre isso diariamente ou algo assim, eu diria que não. Foi apenas uma parte do meu mundo que eu aceitei. Você pode morrer. Quero dizer, você jogou futebol, você deve perceber que pode se machucar, Certo, quebrar o pescoço, ficar paralítico, E você não pode estar preocupado Verdade. com isso. Isso pode estar no fundo de sua mente em algum lugar. Não sei se você concorda com isso, mas se essa é a sua principal preocupação, suas chances disso acontecer com você provavelmente é maior do que se você apenas arquivar isso no fundo de sua mente para sair e brincar de bola agressiva. A mesma coisa no campo de batalha. Você sai e é agressivo. Isso, para mim, aumenta sua probabilidade de sobrevivência. Não tanto para si mesmo, mas para suas tropas. O que você aprendeu quando assumiu esse papel de liderança? Pressuponho que você não liderava as equipes nos 2 primeiros anos como Navy SEAL, mas quanto mais você estava no programa, passou a liderar grupos, certo? Sim. Qual foi o maior desafio para você de ir de um seguidor, mas um membro da equipe depois da transição para o papel de liderança e liderar uma equipe? Qual foi o maior desafio para você nessa transição de membro de equipe, jogador, para técnico, digamos assim? Então, você não quer ser chamado de seguidor. Quando você entra nas equipes do SEAL e é um cara novo, está absolutamente seguindo. Você não sabe o que está fazendo, você não entende as táticas. E como há outras pessoas que têm experiência, você os ouve. Elas estão te ensinando. Daí, quando fiquei mais velho e mais experiente e ocasionalmente passava para posições de liderança, me tornei um oficial das equipes do SEAL. Chegou então a minha hora de subir de degrau e liderar. E a quantidade de lições que aprendi são incontáveis, e foi sobre isso que acabei escrevendo vários livros. Acabei escrevendo um monte de livros sobre essas experiências de liderança que tive. De cara, quando você me perguntou o que eu aprendi, uma das coisas mais importantes sobre as quais falo o tempo todo é que você será humilhado, e precisa ser humilhado, porque você não sabe... Certo. Como líder? Absolutamente, como líder. Especialmente quando você entra em uma posição de liderança. Você conhece tudo? Não, com certeza não sabe não. tudo. Se você agir como se soubesse tudo, você será comido vivo. Humilhado rapidamente. Você será humilhado. E não apenas isso, mas suas tropas vão olhar para você e dizer: quem você acha que somos? Você acha que somos idiotas? Então você está agindo como se você soubesse tudo. Nós realmente sabemos que você não sabe tudo e você está agindo dessa maneira. Portanto, o respeito deles por você diminui. Considerando que se você apenas disser: ei, olha, eu acabei de entrar neste emprego, vou fazer o melhor que posso, não sei tudo. Minha mente está aberta, estou aqui para ouvir, e eu estou aqui para aprender, e se vocês podem me ajudar, eu apreciaria. Bem, todo mundo vê você como uma pessoa humilde, que está pronta para ouvir e pronta para aprender, e o respeito deles por você realmente sobe. Então, não estou dizendo que você pode entrar e dizer: ei, eu não sei de nada, ou sou ignorante, não fiz nenhuma preparação, não estudei nada, não sei nada sobre meu trabalho. Mas você só pode aprender muito com livros e com vários documentos, certo?
Eventualmente você precisa fazer isso. Sim. Quanto tempo você liderou equipes na Marinha? Por quantos Então, anos? fui recrutado para as equipes do SEAL nos meus primeiros 8 anos. Então, eu recebi a promoção e me tornei um oficial da SEAL. Ok. Quantos anos você era oficial? 12 anos. 12 anos. Qual foi a experiência mais humilhante que você teve como líder durante os 12 anos que você passou? E o 11º e 12º ano foi mais fácil do que o primeiro? Como foi como líder de equipe? Bem, a experiência mais humilhante que você experimentará no campo de batalha será se você tiver seus homens feridos ou mortos. E quando isso acontece, não há nada que seja pior do que isso para você como pessoa. Porque você se sente responsável por aquilo, né? Não é só se sentir responsável, você é responsável, está no comando. Assim, quando alguém fica ferido ou morre, se você não está carregando esse fardo, estará mentindo para si mesmo. Portanto, isso é o número 1. A história sobre a qual escrevi em extrema propriedade, o capítulo de abertura, é que havia um azul em azul, um fraticídio. Significa que forças amigáveis que matam forças amigáveis. Sério? E isso aconteceu quando eu estava em uma missão. Na verdade, era um grupo de meus SEALs com alguns soldados do exército e alguns soldados iraquianos, em uma posição de atirador de elite. E eles foram basicamente atacados por um elemento iraquiano amigável. Seus caras fizeram. Sim, e entrou em tiroteio com eles, e um dos meus caras matou um soldado iraquiano, feriu mais alguns soldados iraquianos. Um dos meus caras ficou ferido. Foi um pesadelo porque é horrível. Você tá do mesmo lado, mesmo time, a mesma equipe. Sim, então. Sim, eu era o cara no comando. Uau. Então você quer falar sobre humilhação? Isso é humilhante. Tudo isso. Você acha que é muito bom, acha que tem táticas dominadas e todas essas coisas. Você acha que é ótimo em planejar e tudo mais. E eu não diria que pensei isso, mas definitivamente pensei que era competente. E então, quando tudo isso aconteceu, é como, adivinhe de quem é a culpa disso? É Uau. minha. E pra onde você vai depois disso? Como você volta de um lugar confiante de poder pra liderar as pessoas? Porque você tem que ter confiança e simplesmente se preocupar que algo deu errado e... Sim. Como você faz a transição pra esse lugar confiante? Primeiro, assuma a responsabilidade pelo que deu errado. Responsabilidade Você absoluta, assume toda a é? responsabilidade disso, porque é a mesma coisa que acabei de dizer. Se isso teria acontecido, e eu teria dito, ei pessoal, isso não foi minha culpa, foi culpa dele, foi culpa do outro, e assim vai. E as pessoas teriam olhado pra mim, e eles sabem a verdade. A verdade é que eu sou o cara no comando. Então, o nível de respeito de todos para comigo teria caído, e a confiança também. Mas quando eu entro e digo, ei pessoal, veja, foi isso que deu errado, isso é culpa minha, porque eu sou responsável por todos, e é isso que vamos fazer para consertá-lo. Bem, agora todo mundo diz, ok, bem, ele se apropriou do problema, e ele realmente tem boas soluções para garantir que isso não aconteça novamente. A confiança e o respeito deles por mim aumentam e podemos avançar. Com que frequência você teve que assumir responsabilidade absoluta? Todo santo Todo dia. Ah, sim, é claro. Uau. É claro, no minuto em que você está culpando qualquer outra pessoa por coisas que estão dando errado, no momento em que você faz isso, pense no que isso faz com você. Se fizermos uma missão e algo der errado e eu disser, isso não foi minha culpa, bem, o que estou fazendo para constatar agora? Nada. O que estou fazendo? Culpando as Eu não estou pessoas, fazendo né? nada. Porque eu não acho que seja minha culpa, então não vou mudar nada. Bem, então cometeremos o mesmo erro novamente. E então vou dizer que isso não foi minha culpa e nunca faremos nenhum progresso. Mas se eu disser, ei, isso foi minha culpa, aqui está o que vou fazer para consertar, então corrigimos o problema. E a propósito, quando aponto o meu dedo para você, eu digo, ei, a culpa foi sua, qual é a sua reação? Defensiva. Exato, você vai Claro. ficar na defensiva. E aí o que você vai fazer? Não foi, tô culpando aquela pessoa, aquele cara. Jimmy fez isso, Johnny fez aquilo. E que todos vão fazer? Apontar pra você. Então o que temos? Sem Ninguém soluções, assumindo né? a responsabilidade de nenhum dos problemas. Os problemas nunca são resolvidos. Então quantas vezes você assumiu responsabilidade total sobre algo que tecnicamente não era culpa sua? Essa hipótese não existe. Não Então você existe. assumiu tudo, mesmo que diretamente você não fosse. Essa é uma pergunta, um comentário que eu recebo de meu negócio de consultoria, certo? E trabalhamos com líderes empresariais. E alguém dirá, sim, entendi, mas o que devo fazer quando Mas é a sua realmente culpa. não é minha culpa? Pois é, e eu ainda tenho que aguentar quando alguém me rebate com essa pergunta quando eu digo, não, se você é responsável por algo e algo der errado, Você é responsável sua por tudo, culpa. né?
A responsabilidade é toda sua, porque se eu estiver no comando de um pelotão e um dos metralhadores que está em 4 ou 5 níveis abaixo de mim na cadeia de comando estiver numa posição em que eu nem estou e ele dispara sua metralhadora na direção errada para forças amigáveis, de quem é a culpa? É sua culpa. Exato, a culpa é minha. Eu não o treinei o suficiente, não me certifiquei de que ele entendesse seu campo de fogo, onde ele tinha permissão para atirar. Não me certifiquei de que ele estivesse sendo monitorado corretamente por seu líder da equipe de ataque, para garantir que todos soubessem o que estava acontecendo. E no final da linha, se ele não é competente e capaz de fazer seu trabalho, é minha culpa de deixá-lo na posição. Portanto, não importa o que aconteça, é minha culpa. Então, o que você diz aos CEOs ou líderes de grandes empresas que têm várias linhas abaixo, que não têm tempo de treinar pessoalmente essas pessoas, mas tem algum subordinado para treinar essa pessoa e treinar? Como você... É muito fácil. O cara me diz, ei, falhamos neste projeto. E eu digo, por que falhamos nesse projeto? Por causa do Bill, o gerente da linha de frente. Ok. Quem está no comando do Bill? É o Mike. Ok. Quem está no comando do Mike? É o Fred. E quem está no comando do Fred? O líder, o CEO, você... Eu sou, sim. Está certo. Você é o responsável por Fred. Isso significa que você precisa garantir que sua intenção seja sentida por toda a cadeia de comando. Como fazemos isso? Isso é liderança. E é por isso que tem um negócio de consultoria, porque é isso que você precisa fazer, porque quanto maior uma empresa fica... Olha quando estou no comando de 8 pessoas. Mais Todo mundo fácil. sabe o que eu estou pensando. Quero dizer, eu os vejo todos os dias. Eu posso sentar numa sala e colocar todos cara a cara. No campo de batalha, você está no comando de uma equipe de ataque. Uma equipe de ataque tem de 4 a 5 pessoas. Mesmo em combate, você pode controlar 4 ou 5 pessoas. 8 você já não controla mais. Num tiroteio, não há como controlar 8 pessoas. É por isso que no exército, no corpo de fuzileiros navais, em todo o mundo, são 4 ou 5 pessoas em uma equipe de ataque. É isso que é uma unidade base. No mundo corporativo, você pode lidar com um pouco mais do que isso, porque não há explosões acontecendo, não há tiros. Então você pode controlar 8 pessoas, 10 pessoas, algo assim. É assim que a estrutura corporativa normal começa. Mas quanto maior você fica, mais você precisa confiar nesses líderes subordinados para espalhar a palavra, para entender o que é a missão, para entender o que é o estado final, para entender por que estão fazendo o que estão fazendo. É isso que você precisa fazer como líder. Havia muitas missões em que eu continuava, onde eu era o comandante da força fundamental encarregado de 30, 40 ou 100 SEALs e soldados iraquianos combinados. Muitas operações como essa. Você sabe com quantas pessoas eu conversava? 3. Certo. Eu conversava com os 2 comandantes de pelotão e o comandante da mobilidade, e então eles conversavam com suas 2 ou 3 pessoas. E então seu povo conversava com suas 2 ou 3 pessoas. Então como você transfere essa mensagem para 100 ou milhares de pessoas se isso estiver na sua Há organização? muitas maneiras diferentes. Numa grande organização, isso é algo que encontramos. Quero dizer, trabalhamos com empresas. Acho que a maior empresa com a qual trabalhamos tem 167 mil funcionários. 167 mil globais. Então, eles estão em todo lugar. Então, como você transmite a mensagem? Bem, há um monte de coisas que você precisa fazer. Primeiro, deve-se certificar que sua mensagem seja simples, clara e concisa. Você precisa se comunicar de uma maneira que até esse soldado da linha de frente possa entender do que você está falando. Agora, você tem que traduzir isso para cima e para baixo na cadeia de comando, porque se você é meu diretor de operações, obviamente o nível de detalhamento que eu entro com você e o diretor financeiro será mais alto. Precisamos estar em um nível mais profundo de conversa e compreensão, mas preciso ter certeza de que você sabe como traduzir isso para o seu próximo nível. E então, essa pessoa sabe como traduzi-lo para o próximo nível e todo o caminho através da cadeia de comando. Há empresas em que chego ao CEO e pergunto, quão bem todos entendem qual é a sua missão aqui? E ele dirá, todos. Vou a uma pessoa da linha de frente e pergunto, qual é a missão desta empresa? Sem E eles não pista. têm a menor ideia, eles não têm ideia. E isso pode ser um problema real. É enorme. Quero dizer, obviamente isso pode ser um problema real. Mas isso se torna um problema real quando se há uma tropa de linha de frente e não entende qual é a missão. E ela pode tomar más decisões na linha de frente. Portanto, existem empresas em que certas etapas, a coisa mais importante que eles podem fazer é ser econômicos, economizar dinheiro. Se uma tropa de linha de frente precisa tomar uma decisão, ei, o que devo fazer com essa coisa agora? O que vai nos custar um pouco mais de dinheiro? Ou devo deixar isso com um padrão um pouco mais baixo? Bem, se o que você está focado é economizar dinheiro, o cara diz, ok, você sabe o que, vou deixar isso se puder diminuir o padrão um pouquinho mais baixo. Essa é uma decisão que pode ser tomada. Mas e se o seu foco agora? Talvez você tenha algumas críticas ruins dos consumidores e, portanto, o seu foco é tornar a qualidade perfeita, mesmo que eles tenham que gastar um pouco mais de dinheiro.
Se a tropa da linha de frente sabe disso, ela diz: espere um segundo, não é exatamente onde queremos. Então, ele refaz, gasta um pouco mais, mas agora está alcançando a missão naquela empresa. E adivinha, como você provavelmente pode deduzir, a missão muda, porque vamos trabalhar com uma empresa onde, o que estão tentando fazer agora? Eles estão tentando maximizar o lucro para este trimestre, porque estão sendo públicos e precisam de 4 trimestres seguidos ou 6 trimestres onde enxerguem o crescimento. E aí, adivinha que tipo de decisão eles estão tomando? Bem, você acredita que dá para ir longe com isso? Absolutamente. E agora a linha de frente diz: eu não me importo, vou colocar o máximo possível, vai ficar super barato e economizei um monte de dinheiro para a empresa. Mas agora acabamos com má qualidade por aí e teremos uma má reputação, e isso vai nos ferir estrategicamente. Então, como você divulga essa mensagem? Você precisa primeiro verificar se é simples, e então você E o que é comunica uma isso. mensagem simples? Eu acho que depende da empresa ou... Depende da Sim. empresa. Mas isso deve ser uma mensagem simples ou algo simples de entender? Simples de entender. Sim. E o que faremos com as empresas é que faremos um treinamento onde trabalharemos sua missão, uma espécie de enunciado de missão, mas também um mantra, ou talvez alguns mantras, onde, neste caso, é qualidade sobre quantidade. E agora uma pessoa da linha de frente está tomando decisões com base nisso, certo? E assim alguns direto, mantras, entende o 2, mantra, 3 mantras, aos quais as pessoas podem se referir para que os ajude a orientar em seu processo de tomada de decisão. E além disso, eles têm um enunciado de missão um pouco mais detalhado, onde pode ser: espere um segundo, eu sei que o mantra diz isso, mas também diz que devemos cuidar de nossos clientes. E se eu deixar isso para lá, meus clientes não serão atendidos. Preciso me ajustar um pouco. Certo. O que você diria que é a missão de mantras que você usa na marca de negócios? Como seria? Então, eu tenho vários negócios diferentes. Para a frente da Echelon, nosso negócio de consultoria, a nossa missão é ser a principal organização de consultoria de liderança do mundo. É isso que estamos tentando fazer. E estamos indo muito bem nisso. Estamos realmente indo muito bem nisso. Como fazemos isso? Quais são os mantras? Bem, primeiro, como acabamos de dizer, o que queremos fazer? Queremos fazer nossos clientes e clientes felizes. Como fazemos isso? Nós fornecemos ótimos serviços e, na verdade, melhoramos o jogo deles. Na verdade, podemos olhar para suas métricas e dizer: ei, olha, estamos felizes por você nos trazer a bordo. Aqui está o que dissemos que faríamos e aqui está como funciona. Uma das outras coisas que dizemos é: olha, não queremos ser uma muleta permanente onde as pessoas precisam confiar. Muitas consultorias querem entrar em uma empresa por um longo período de tempo. E não queremos fazer isso. Queremos trabalhar para você por 6 meses, 12 meses, 18 meses, dependendo do tamanho da Liderar empresa. vocês, Temos algumas empresas que estão crescendo rapidamente. E assim, o que fazemos é, à medida que eles adquirem novas empresas ou que eles trazem muitas pessoas novas, estamos lá para ajudar a treiná-las e colocá-las a bordo. Então, esses se transformaram em alguns contratos de longo prazo. Mas esse é um dos mantras onde não queremos ser incorporados a você para sempre. Se estivermos com você por muito tempo, falhamos. Então, esse é o tipo de coisa que fazemos. E quanto à sua missão pessoal com o conteúdo que você faz e os seus livros, você tem uma missão pessoal que você pratica? Estou tentando fazer as lições que tive a sorte de aprender e levá-las ao maior número de pessoas possível para que não sofram com os mesmos erros que cometi. E qual seria a sua maior insegurança? Você tem alguma? Alguma insegurança? Minha maior insegurança? É. Porque olhando de fora, parece que você não tem medo algum, sabe? Você é extremamente bem-sucedido nos negócios, tudo que você faz é bem-sucedido, você passou 20 anos em treinamento de combate, viu o pior e o melhor do mundo, e não parece ter muitas inseguranças, e por isso eu tô curioso para saber se, depois de tudo que você passou, você tem alguma... Eu diria, como qualquer outra pessoa, que não quero falhar. Para mim, como eu disse, se há pessoas por aí que podem usar as lições que aprendi, mas que não as consegui transmitir, para mim isso é um fracasso. Esse é o tipo de coisa que me tira o sono. Outra coisa sob essa perspectiva é que já vi muito, já passei por muita coisa, e eu já passei por uma quantidade considerável. Há muitas pessoas que já passaram por coisas infinitamente piores do que eu, mas o que me aflige é perder as oportunidades que tenho, porque tive amigos que nunca terão a chance de abraçar essas oportunidades, porque não voltaram para casa. Então, para mim, desperdiçar qualquer momento,
qualquer segundo de minha vida é um presente, sua vida é um presente. Isso é fato, e para mim, desperdiçar isso é algo que definitivamente me assombra. Isso me assombra todos os dias, e eu não vou deixar que isso aconteça. Eu presumo que você tenha muitos amigos que não voltaram, ou pessoas com quem você conviveu, ou você treinou. Sim, foram muitos. Você sente que tem essa responsabilidade para garantir que aproveite todas as oportunidades que vêm até você, ou você precisa pelo menos dar seu melhor para conseguir essas coisas? Bem, sim, mas o que você acabou de dizer, quero dizer, você sabe que, como disse, é uma declaração irrealista. Dizer que vou abraçar todas as oportunidades que surgirem não é verdade. Todas as oportunidades que eu priorizar, executo, e é uma das leis de combate. É assim, oportunidades aparecerão, mas vou olhar para elas, avaliá-las e seguir em frente. Mas realmente estou falando das coisas reais que estou tentando, que tenho a oportunidade de fazer. Vou executá-las da melhor maneira possível. Algo que você se arrepende nos seus 20 anos como SEAL? Acredito que sempre vai se arrepender de algo. Algo que você ainda se apega, que você ainda não processou, deixou de lado, quer dizer, algum arrependimento que você teve que lidar durante esse tempo todo? Eu não gasto muito tempo com arrependimentos. Isso é maravilhoso. Porque não há muito o que você possa fazer. Já aconteceu. A maneira como eu olho para o arrependimento é o que aprendi com isso. O que aprendi com o que estou vendo, que sei que poderia ter feito melhor. Poderia ter feito diferente. Claro, há 1 milhão de coisas assim, mas eu não fico lá pensando nelas o dia inteiro. O que eu penso é, ei, aqui estão as lições que aprendi com eles. Não vou cometer esses erros novamente e seguir em frente. Foi um desafio porque você tem 4 filhos, né? Então foi um desafio ser pai e ir para a guerra e pensar nas crianças e perder a sua companhia para as crianças, ou você sabia que isso era para, tipo, eu me inscrevi isso, eu vou voltar para casa, eu vou passar mais tempo de qualidade com eles, ou você lutava entre esse papel de ser pai e estar fora durante quando muito você tempo? tem filhos e vai para a guerra sem saber se vai voltar, é realmente horrível. E como você lidou com isso emocionalmente e mentalmente? Eu acho que fiz muita compartimentalização. É mesmo? E aqui está por exemplo. Eu estava em Ramadi, minha última implantação no Iraque, e minha esposa me pediu para enviar uma foto de onde eu dormia à noite, porque as crianças queriam ver onde eu estava dormindo. Estávamos num regime antigo, numa espécie de palácio antigo. Não um palácio, mas uma mansão. E é claro, tudo com tábuas e sacos de areia, as janelas com ninho de metralhadoras e uns 9 jardins. Mas era ali que estávamos vivendo. Eu tinha um pequeno quarto lá com uma cama de madeira compensada que construímos e havia um tipo de um colchão de baixa qualidade nela. Um pouco de almofada. Era onde eu dormia. Então fui tirar uma foto para que eu pudesse enviá-la para minha esposa num e-mail. E quando eu tirei, olhei para a foto e percebi que havia algo de errado com ela. Então, abri uma gaveta, puxei um pequeno arquivo, uma pequena pasta, tirei algumas fotos de minha esposa e filhos e coloquei pela cama. Depois, tirei a foto. E em seguida, peguei todas essas coisas de volta e as coloquei de volta na pasta. Daí, eu as coloquei de volta na gaveta, porque a última coisa que eu precisava pensar enquanto estava fora em implantação era pensar em minha esposa e filhos. O que eu precisava estar pensando era nos homens com quem estava e que estavam contando comigo para tomar as decisões certas. E eu não queria pensar em minha esposa e filhos. Então, eu os compartimentei. Eu conversava com a minha esposa talvez uma vez por semana e colocava as coisas em dia. Eu dizia a ela que estava tudo ótimo, que estava tudo bem, e ela me dizia a mesma coisa, não importasse o que estivesse acontecendo em casa, contanto que ela me contasse. Você não podia se preocupar que eu me preocupasse com ela ou com as crianças. Uau. Até onde eu sabia, tudo estava bem. Até onde ela sabia, tudo estava bem, e era isso que parecia funcionar bem. Uau! Eles te ensinaram isso, ou é algo que muitos CEOs fazem? Ou essa era a única opção para você? Vocês Eu acho tinham que fazer alguns, isso? e não apenas os CEOs, mas acho que a maioria dos seres humanos imagina que essa é provavelmente a melhor coisa a fazer e se concentrar no seu trabalho e deixar de lado esses pensamentos e sentimentos. Vou lhe dizer o que você falou sobre estar com medo, e eu disse por eu ter medo de um dos meus homens se machucar. A última coisa no mundo em que queria estar pensando enquanto estava em atividade era sobre minha esposa e filhos em casa, ou se os veria novamente ou qualquer coisa do tipo.
Não estou pensando nisso. Isso não está acontecendo. Porque então você vai estar Porque o fazendo que os você movimentos está errados, fazendo né? é hesitar. E se estiver hesitando, você vai se ferir, Você se vai ser fere. morto. Cara, que loucura. É uma história. Quando ela viu a foto, ela ficou feliz em ver as fotos de família. Sim, muito Ah, legal. que legal. Mas você não podia dormir à Eu nem noite olhando para queria. essas fotos, né? Os outros caras faziam a mesma coisa Eu não ou... sei, alguns caras se revigoravam nelas. Tudo bem, nem todo mundo é o Uhum. mesmo. Alguns caras, tenho certeza que olhavam para a foto de sua esposa e seus filhos e sentiam-se motivados por isso Dava e lhes energia, dava né? algo pelo que esperar. Para mim, eu não queria pensar nisso. Isso, isso é louco. Era uma vez por semana o suficiente para você manter essa conexão entre... Estou casada há muito tempo. Estou casado há muito tempo, há 20 e tantos anos. Você acredita em Deus também? Eu acho que quando você está no exterior, em uma situação de combate, depende do seu entendimento do que é Deus. Mas o que eu te digo é que você verá um mal puro absoluto no exterior. Verá isso. O que vimos na Batalha de Ramadi foi um comportamento abominável por forças do mal que pareciam não ser humano de várias maneiras. E então, no outro lado do espectro, quando estiver em combate, verá algum nível de boa e pura bondade quando uma pessoa sacrifica sua vida para salvar outras pessoas. Isso não é normal. Isso não é um instinto humano. É um instinto sobre-humano. E o que quer que essas palavras signifiquem, bem, mal, Deus, Satanás, Quais foram suas crenças como Sil e elas mudaram quando você voltou para casa? Você acreditou em um poder superior, ou Deus, ou alguma crença espiritual durante esse tempo e alguma coisa mudou? Como aconteceu? bem, eu diria que os sentimentos que eu estava tendo, que acabei de explicar sobre ver o bem e o mal, especialmente em situações extremas, apenas reforçam o fato de que há, como eu disse, onde quer que você coloque essa ideia, onde quer que você pense que essa ideia esteja enraizada, eu as vi surgir no mundo com meus próprios olhos. Então, qual é a sua crença? Você acredita em algum poder superior que está orientando você? Acredita que existe um Deus ou não existe um Bem, Deus tem que haver. na sua mente? Há algo dentro, há algo no mundo, seja dentro ou fora da cabeça das pessoas. Não sei se eu sou uma pessoa que olha para o mundo e pensa. Quando ouço as pessoas dizendo, Deus não existe, ou Deus existe 100%, adivinha? Não sei. Quando digo não sei, não afirmo entender os mistérios do universo, de maneira alguma, mas direi isso quando você olhar e vir as ações dos seres humanos. Se essa força é externa ou interna, elas estão ali. E eu as vi. Como você explora essas perguntas sobre os mistérios do mundo? Como se existe um Deus, se não existe um Deus, você pensa nisso com frequência ou isso é algo que você não pensa? Porque eu estou constantemente questionando tudo, sabe? Há alguns dias que eu acredito firmemente que há um Deus, outros dias eu não sei. Eu tô curioso. Isso é algo que você se Não. pergunta? Você fica curioso sobre essas questões? Ou... Na verdade, não. Como eu disse, há o bem no mundo e há o mal no mundo. E se isso é uma coisa unificadora dentro dos cérebros das pessoas, ou se é externo, você pode pensar o que quiser. Estou lhe dizendo, está lá. E eu não tento convencer as pessoas de uma maneira ou de outra. Você acabou de ver isso, experimentou Eu experimentei isso. isso, eu vi, e isso é o suficiente para mim. E qual é a pergunta que você sente que você não conseguiu responder por si? Existe uma pergunta que você está procurando aprender mais sobre respostas, se não é Deus ou o mundo, algo em torno de liderança, de pessoas, em torno de outra coisa que você está procurando a resposta? Então você está me perguntando se há uma pergunta que eu penso o tempo todo, que eu estou Não, procurando que a você esteja resposta? procurando algo para você, tem algo que eu estou realmente curioso sobre isso. Seja sobre você, sobre
pessoas, mundo, sobre liderança. Tem algo que você está procurando uma resposta ainda hoje? Você sabe o que é estranho? É que eu literalmente me sento o dia todo e falo sobre liderança. Penso em liderança e que liderança, para mim, tudo se resume a entender a natureza humana. Então, para mim, tentar entender melhor a natureza humana é o que estou constantemente tentando fazer. É apenas uma melhor compreensão da natureza humana e como isso se aplica a tudo no mundo. Natureza humana, significado da maneira como pensamos, por que fazemos, por que respondemos, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, ideias, pessoas, Como relações. posso É isso que você entender a quer dizer? natureza humana, as pessoas e tudo o que acabou de dizer? Como entender isso melhor? É isso que estou procurando fazer. O que lhe deu as melhores informações para entender melhor as pessoas, assim, no geral? Bem, no meu podcast, é realmente um podcast sobre a natureza humana e como ela é vista através da lente da guerra e de atrocidades. Porque são em situações caóticas que a natureza humana começa realmente a se revelar mais claramente. Situações de vida ou morte. Situações de vida ou morte, seja na guerra, seja um campo de concentração, seja um campo de prisão, seja o que for, é quando você começa a ver o que as pessoas são e como elas reagem. Situações de sobrevivência, né? Para mim, essa caminhada constante pela estrada de descobrimentos de como essa pessoa reagiu, como esse grupo reagiu à forma, como esse outro grupo de pessoas reagiu, entendendo isso e vendo isso, e permitir que isso se desenrole no meu mundo, é o caminho que estou seguindo. Por que as pessoas reagem mais na vida, seja em acampamentos ou na guerra, ou você está andando pela rua e alguém o interrompe? Há semelhanças entre situações que podem apenas aparecer num dia normal, algo que ofenda ou que desencadeie em você alguma coisa de situação de vida ou morte? Tem alguma semelhança Ou há nisso? semelhanças absolutas. E quais são essas coisas? A semelhança em geral. É isso que o torna tão interessante para mim. É porque eu consigo ver a maneira como as coisas acontecem no tempo de guerra. E você pode viveu, ver né? com isso se comparar a forma como funciona no ambiente corporativo. E por que somos acionados para reagir, ou sermos defensivos ou cautelosos, ou ter esse tipo de modo de sobrevivência quando a vida não está realmente ameaçando a gente, seja no ambiente corporativo? Bem, o que está dirigindo no ambiente corporativo geralmente é o seu ego, o que, a propósito, é a mesma coisa que impulsiona muitas coisas que desdobram as mesmas coisas que se desenrolam em um cenário de combate. É como, seu ego está envolvido. Ei, eu acho que devemos fazer esse plano dessa maneira. E então você acha que devemos fazê-lo de uma maneira diferente? Meu plano é melhor. Você acha que o seu plano é melhor? Nós batemos cabeça. Como isso é ruim. Isso acontece na guerra. E isso acontece na sociedade corporativa também. Os egos dirigem todos os tipos de decisões ruins. Eles geram algumas decisões boas também. Quero dizer, sim. Você é um ignorante por não admitir que como eu gosto de vencer as coisas. O que está dirigindo isso? É 100% ego. Você sabe o que eu quero dizer? Você gosta de vencer com coisas que gosta de fazer bem. O que está dirigindo isso? O ego. Existem alguns níveis de ego. Agora, se for exagerado e você começar a tomar decisões para poder vencer, mas para isso você está pisando em outras pessoas. Isso significa que você deixou seu ego sair do controle. Agora você está cometendo erros e isso vai acabar em sua queda eventualmente. Você pode ir muito longe, permitindo que seu ego esmague e abuse de outras pessoas. Mas provavelmente isso vai voltar para você. Eu garanto que vai voltar para você. E como você gerencia bem seu próprio ego com o sucesso que você tem? Você teve sucesso em várias áreas na carreira, de um CEO a um autor, líder de negócio, coach executivo, coach de liderança. Como você se gerencia quando está treinando CEOs de empresas com mais de 100 mil funcionários e você é o número 1 nas listas dos melhores podcasts? Como gerencia isso? Porque eu vi repetidamente, através de minhas próprias experiências, através dos livros que eu trato no meu podcast, os livros que eu li na minha vida. Se você deseja se abrir para uma queda maciça, deixe seu ego ficar fora de controle. Se você quiser deixar isso acontecer, deixe seu ego sair do controle. Todos os dias, para mim, começo no chão zero. Eu tenho que seguir em frente com uma mente aberta, com uma mente humilde, olhando para o mundo. É clássico. Como quando me fazem uma pergunta, não penso comigo mesmo, sei a resposta para isso. E eu recebo perguntas o tempo todo.
E geralmente quando ouço uma pergunta, 99% das perguntas que eu ouvi, já ouvi de alguma forma antes, mas não vou dizer, já ouvi isso antes. Eu já sei a resposta, mas eu digo, deixe-me ouvir isso. De que detalhe essa pessoa está falando? De que ângulo ela está vendo? O que posso aprender com essa pergunta? Como posso avaliar essa pergunta? Então, tudo que eu olho, tento ver de uma perspectiva humilde. E se você não fizer isso, será um problema. Quero dizer, mesmo quando você está me fazendo perguntas sobre Deus, está me fazendo perguntas sobre minha crença, e aí, aqui está a minha crença. Eu sou humilde, eu estou ouvindo e minha mente está aberta. E é isso que eu vi. E é isso que eu posso dizer sobre isso. Não estou sentado aqui pulando para cima e para baixo Declarando falando. fatos, né? Você deve acreditar nisso, ou você deve acreditar que estou dizendo que deve permanecer humilde. Você deve manter a mente aberta sobre o que está acontecendo no mundo. Eu mantenho, e penso que você deveria fazer a mesma coisa. E como é que você... Na verdade, é um ajuste mental de manhã, né? Você acorda com a mente aberta. Eu não quero que isso entre numa rotina matinal onde eu vou, olho no espelho e digo, seja humilde. Não, eu não faço isso, não sou eu. Mas quando você acorda, eu só estou dizendo que a maneira como eu faço sobre os meus negócios na minha vida é dizer bem a mim mesmo. Eu poderia estar errado sobre isso. Eu poderia estar errado sobre aquilo. Quero dizer, até o livro que escrevi seguindo a propriedade extrema, o livro é chamado de Dicotomia da Liderança. E o que é interessante neste livro? Porque a dicotomia da liderança é que você não pode ser extremo em uma direção ou em outra. Se você está em uma posição de liderança, não pode falar o tempo todo. Obviamente, como chefe, você precisa se comunicar. Você precisa falar com seu povo. Mas se você falar demais, adivinhe o que acontece? As pessoas param de ouvir você. Você está lançando muita informação. Eles não sabem o que é importante e o que não é. Então, isso é ruim. Você pode não ir muito longe nessa direção. A outra direção é que você não pode falar o suficiente. E agora ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe o que está acontecendo. Então tem que ser equilibrado. E essa é toda a ideia da dicotomia da liderança. Mas provavelmente a primeira dicotomia na liderança que eu tive de dizer para mim mesmo foi, sabe, há outro lado disso. É o que eu costumava dizer aos jovens oficiais do SEAL. Você deve ser agressivo. Você precisa ser agressivo por padrão. E é assim que você tem que ser, porque quando algo está acontecendo, você deve ser agressivo para resolver esse problema. E se você não está sendo agressivo, está hesitando. Bem, então você pode ser morto. Então lá vai você. E era isso que eu costumava dizer, pessoal. É como eu estava dizendo a eles. É um extremo, né? Sim, estilo... esse é o problema com isso. E então a pergunta é, você consegue ser tão agressivo? Absolutamente. Ei, há um ninho de metralhadoras ali. Vamos atacá-lo. Então você avança sobre a colina e todo mundo morre. Você foi muito agressivo. Então, o que você precisa fazer é ser equilibrado. E isso provavelmente é... Bem, mesmo que eu tivesse esse tipo de mantras, de agressivo padrão, você pode fazer muito com isso? Sim, você pode. E então você acaba com isso. Você pode ser muito passivo? Absolutamente. Absolutamente. Bem, agora não estamos fazendo nenhum progresso. Agora que estamos sendo esmagados pelo inimigo porque não manobramos. Então isso é ruim. Onde você quer estar? Você quer ser equilibrado até a ideia de propriedade extrema. Você pode tomar muita responsabilidade? É. Sim, você pode. Sério? Mas você disse que precisava se responsabilizar por tudo. Escute isso. Se você está trabalhando para mim e eu digo, aqui está a missão que eu quero que você cumpra hoje à noite. Aqui estão as pessoas que eu quero que você leve, as armas que eu quero que você traga, os veículos que eu quero que traga, a rota que eu quero que você use para chegar ao alvo. Aqui está o método que eu quero que você use para proteger o alvo e a rota que eu quero que você faça para voltar. Esse é o plano. Agora você assume a responsabilidade e vai lá executá-lo. Agora você pode realmente se responsabilizar por esse plano? Se alguém me deu a coisa Quero dizer, toda... eu te dei todo o set. Esse é o seu plano? Não. Não. É o seu plano. É o meu plano. Então, quando você entra no campo e agora enfrenta um obstáculo e está executando o meu plano, qual é a sua atitude? Bem, não é meu plano. E você está num é o plano obstáculo dele. agora. E você está tipo, ei, Joko não pensou nisso. Você tá certo, então é. agora você volta e diz, ei, falhamos na missão porque não pensou nisso. Então Você sou não eu pensou nessa tomando opção, muita é. propriedade. O que eu preciso fazer é dizer, ei, aqui está o plano, ou aqui está a missão. Como você quer fazer isso? E agora, se você é um bom líder, você irá com o seu pessoal. E você dirá, ei pessoal, aqui está o plano. Ou, aqui está a missão que temos de cumprir. Como vocês querem fazer isso? Agora todos vocês tenham um bom plano e voltem para mim e dizem, aqui está o plano. E eu digo, isso parece muito bom, executem. E agora quando você atinge um obstáculo no campo, qual é a sua atitude? Preciso me adaptar, ajustar... Nós Então você criamos pode isso. tomar muita responsabilidade? A resposta é sim, você pode. Você pode citar uma característica do ponto de vista da liderança que você acha que é uma característica positiva e verá imediatamente que, se for longe demais, isso ficará ruim. Então você tem que ser equilibrado.
Assim mesmo, quando eu criei a dicotomia da liderança, tive que ser humilde o suficiente para dizer para mim mesmo: sabe o que é? Ser agressivo é muito, muito bom na maioria das vezes, mas se você é muito agressivo, isso não é bom. Assim como você disse anteriormente, você está constantemente questionando tudo. E para mim, o que é isso? Isso é humildade. É você sendo humilde o suficiente para dizer: eu realmente não entendo isso assim, e há algumas coisas na minha vida que não entendo. Enquanto oposto a você andar por aí dizendo: eu já descobri isso, já sei o que estou fazendo, eu já sei para onde estou indo, eu já sei o que Deus é especificamente, eu já sei o que vai acontecer comigo quando eu morrer e todas essas coisas. Mas em vez disso, você está questionando tudo, o que em minha mente é uma coisa positiva. Algo que esteja faltando na sua vida, algo que você sente falta? Não, eu sinto que estou vivendo uma vida muito boa agora. Eu sou totalmente abençoado. Quero dizer, eu tenho uma ótima família, ótimos filhos, eu tenho uma ótima empresa, eu trabalhei com ótimas pessoas. É, a vida é boa. Não. Saudável, e vou malhar, treinar, eu estou me sentindo bem, Vivendo a vida dos sonhos, né? vivendo o sonho. Então você nunca sente que tá faltando algo pra você agora? Se houver, você tá trabalhando pra isso, tá construindo o próximo livro, o Há uma próximo diferença negócio? entre algo faltando e estar satisfeito, porque não estou satisfeito. Quero dizer, eu sempre quero ir além. Eu nunca termino o dia como se a missão estivesse cumprida. É como se nem tivesse perto. Então você não tá satisfeito, mas sente que nada tá faltando. É. Eu diria que é por aí. O que é que te traz mais alegria na vida e o que é que faz você sorrir mais? Bem, meus filhos são legais, minha esposa e filhos. Eu sou como minha esposa e filhos, são legais e engraçados e nos divertimos com muitas piadas e tudo mais. E eu treino jiu-jitsu e isso é muito divertido. E surf, isso é muito divertido. Tocando violão, e isto também é divertido. É. Qual a idade dos seus filhos? Tem 20, 18, 16 e 10 anos. E qual foi a maior lição nesse processo que você aprendeu sobre você mesmo sendo pai deles? Seus filhos não serão quem você quer que eles sejam. Não dá pra treinar pra ser, Olha, né? eles serão quem são. E você pode dar a eles algumas correções de curso, mas serão quem são. E quanto mais você tentar forçá-los ao que você quer, mais fortemente eles vão recuar e se rebelar. Uau. E você aprendeu isso do jeito difícil? Ou Pois é. você tentou treiná-lo de alguma maneira? Ou... Sim, um pouco. E é bastante óbvio da minha perspectiva. Eu estava tentando uma conversa semelhante com um monte de executivos e descemos a estrada porque estávamos jantando. Então, terminamos de falar sobre trabalho e aí todo mundo quis me perguntar sobre paternidade e tudo mais. E eu disse à mesa: ei, quem que acabou de fazer exatamente o que os seus pais queriam que fizessem? Foi como um cara em 10, certo? Porque para a maioria das pessoas, seus pais estão querendo que você faça uma coisa e você faz a outra coisa. Entrei para a Marinha quando tinha 18 anos. Isso provavelmente nem sequer estava na lista das 20 melhores coisas que meus pais queriam que eu fizesse. Nem mesmo o mesmo estádio. Eles não queriam que você fosse pra guerra. Claro que eles não queriam isso. Então você diz: sim, até mais. Então, quanto mais você forçar seus filhos a serem algo que você quer que eles sejam, pior será. É a mesma coisa com a liderança. É a mesma coisa com a liderança. Se eu estou tentando forçar meu plano na goela da minha equipe, mais resistência vou ter. Por outro lado, se eu plantar a semente e permitir que esse plano cresça com ela, melhor será recebido, como quando as pessoas me perguntam: como você faz as pessoas comprarem? Bem, você permite que eles mesmos criem o plano. E se você achar que realmente aquele plano ele não é bom? Depende de quão ruim é, ou o que está em jogo. Se você está trabalhando para mim e vai encontrar um cliente e tem um argumento de vendas ruim para dar a ele, e o cliente é um cliente pequeno que eu acho que tem baixa probabilidade de trabalharmos, e o contrato realmente não importa, eu ficaria tipo: ei, teria uma chance. E eu posso lhe dar alguns ajustes e dar algum treinamento para ele. E então ele vai, faz o que achou melhor e volta. E diz: não conseguimos. E eu digo: bem, o que você acha? Vamos recapitular. Agora falamos sobre isso. Eu disse: você sabe que disse isso e você aquilo. Aqui estão outras maneiras de fazer isso. Eu poderia até fazer você fazer isso comigo. Então eu poderia sentar lá e fazer algumas anotações e dizer: ei, aqui estão outras coisas que poderiam ter funcionado.
Agora, se você fosse se encontrar com um grande cliente que realmente agregaria valor à nossa empresa, sim, eu vou intervir e ficar tipo, ok, pensar sobre isso. Qual será a reação deles? E a propósito, é quando eu não vou dizer não, não faça dessa maneira. Vou dizer, me diga isso de novo e deixe-me dar algumas objeções que você pode ouvir deles. E de repente, eu vou deixar você criar as soluções. Mesmo que eu esteja sentado lá, sim, o que ele precisa dizer é isso. Não vou deixar você encontrar uma solução. Então você vai entrar lá como se tivesse isso discado. E então você vai sentir que venceu. Isso é ótimo. O que você fez. Te dá mais responsabilidade, mais respeito em si mesmo, a competência. E quão importante é o feedback para os líderes? Receber feedbacks de colegas, de treinadores, funcionários ou membros da equipe. Feedback é como você melhora. Sem feedback, sem melhorias. E se você não é humilde, não está procurando feedback e não o está ouvindo. Se você acha que sabe tudo, não está ouvindo. Você não está pedindo por isso. E mesmo quando isso é informado, você não ouve. Portanto, o feedback é construído ao ser humilde. E o que você diria está no seu caminho para chegar no próximo nível? Que feedback você acha que devia receber ou ouvir da sua equipe ou dos seus colegas para chegar no outro nível? O estranho em mim é que mesmo que você possa olhar para mim e pensar, quem vai dizer alguma coisa a esse cara, certo? A realidade é que se algum de meus amigos, minha equipe, alguém que trabalha para mim acima ou abaixo na cadeia de comando, achar que eu estou errado, todos dirão, ei, eu não sei se esse é um bom plano, mesmo quando eu era um comandante de tarefas. Então, eu estou no comando e sou chefe dos SEALs para estes 40 SEALs. Sou o cara principal. Qualquer um nessa cadeia de comando, todos esses caras vinham até mim e diziam, ei, eu não sei se essa é uma boa maneira de fazer isso. E você sabe o que eu diria? Por que não? O que você acha? O que você está pensando? Como você acha que devemos fazer isso? Minha mente está aberta. Se meu plano é ruim, por favor, me diga. Eles saberiam disso. Então, meus amigos, minha família, eles me dirão quando eu estiver fazendo algo errado o dia todo. Não ficam intimidados ou com medo de você? Isso é bom. Então, como um líder, cultiva isso na sua família, amigos, equipe, para receber esse feedback e também informações. O que você faz quando alguém lhe dá feedback é ouvir. No outro dia, tivemos um evento de liderança que fazemos 2 ou 3 vezes por ano. Estava dizendo a esse grupo de pessoas que, como líder, você deveria estar ouvindo 98% do tempo e conversando 2%. Então, toda vez que você vem até mim e você diz, ei, Joko, eu não gosto desse plano, eu não digo, calha a boca e faça do meu jeito. Eu digo, como você gostaria de fazer isso? Diga-me o que você não gosta nisso. E então, me diga como você quer fazer isso. Portanto, da próxima vez que você tiver uma objeção, você sabe que a porta está aberta, sabe que eu vou ter a mente aberta e ouvir você. E é assim que você constrói. Toda vez que você fecha alguém de falar o que pensa, você está criando um ambiente negativo em que não receberá o feedback. E se não houver feedback, como acabamos de dizer, você não vai melhorar. E quais são 2 coisas que alguém poderia fazer para melhorar suas habilidades de liderança agora? 2 coisas que você pode pensar e quais são 2 coisas que impedem as pessoas de serem grandes líderes? Então, 2 coisas que dá para adicionar. Ok, e também 2 2 coisas. pra... Primeiro é ouvir. Exatamente o que acabamos de falar. Isso está fresco em minha mente. E você ficaria surpreso com quantos líderes estão pensando que, porque estão em uma posição de liderança, deveriam estar conversando o tempo todo. Resposta errada. Resposta errada. Vou me sentar em uma reunião com um cliente ou com uma das minhas empresas e ouvirei por 38 minutos. E no final desses 38 minutos, já terei pensado em todas as discussões que foram realizadas. Você quer debater com ele e ele está discutindo com ela e adivinha? Sento e avalio esses argumentos e vejo qual é o mais importante. Enquanto isso, você está gastando todas as suas munições. Ela está expandindo toda a sua munição. Ele desistiu de tudo que tem. Estou aprendendo todos os padrões de pensamento deles. Estou aprendendo os prós e contras de cada um e de seus argumentos. E eu faço isso por 38 minutos. E nos 39 minutos, eu digo, ei, eis o que eu acho que devemos fazer. E adivinha? Porque eu fiz a avaliação precisa e eu vi, na verdade, vou ser capaz de tomar a melhor decisão. Não foi porque eu era mais inteligente, não foi porque eu tinha um melhor entendimento tático, porque, na verdade, fechei a boca, ouvi todos despejarem seus argumentos, aprendi tudo o que eles conheciam e fiz uma boa avaliação isolada do que a coisa certa a fazer era. Então ouça, e o outro é a palavra que eu apenas uso, o que é destacado, o que não está ficando emocional, não entrando em pequenas nuances sobre coisas que não importam.
Se você puder dar um passo atrás e olhar em volta, verá infinitamente mais do que pode quando estiver nas ervas daninhas, olhando o tiroteio no rosto, olhando para os locais de seu tiroteio. Se você está fazendo isso, não pode ver mais nada. Apenas pense nessa metáfora. Se estou olhando para baixo da minha arma e estou atirando, meu mundo é grande. No minuto em que parei de atirar, aponto minha arma no ponto alto, dê um passo para trás e realmente olho em volta. Posso ver infinitamente mais. Esta é a reunião sobre a qual acabamos de conversar. Uma reunião de 38 minutos. Todo esse caos está acontecendo, certo? Eu sou o chefe. Eu poderia pular lá e começar a discutir e dar a eles minha opinião. Mas o que estou realmente fazendo então? O que realmente estou fazendo é que estou na erva e não sou capaz de avaliar o que realmente está acontecendo. Aplique isso à sua vida pessoal. Se você e eu estamos discutindo, você é meu amigo e você faz alguma coisa e agora estamos começando a escalar uma discussão e estou começando a me emocionar, sou capaz de ouvi-lo mais? Posso descobrir logicamente o que está acontecendo? Se estou falando com minha esposa e ela fez algo que me deixou zangado e estou começando a levantar minha voz, toda essa situação está indo na direção certa? Não, não está. Então o que eu preciso fazer é dar um passo atrás, desconectar, acalmar-me, ouvir o que ela está dizendo e depois tentar montar uma lógica a dizer sem dizer que você precisa se acalmar ou ficar muito emocionado. Não. Porque se você vier até mim e está bravo com alguma coisa, você vem até mim, seja minha esposa ou se você é um parceiro de negócio, vem até mim e diz: o departamento de suprimentos não me deu as coisas que eu preciso. Se eu disser: ei, acalme-se. Se essa for a minha reação, você perceberá que eu sou contra você, certo? Eu não entendi. E agora sou eu e o departamento de suprimentos contra você. Ninguém me entende, Ninguém né? entende. Então eu uso uma pequena técnica. Qual seria? Eu a chamo de refletir e diminuir. Vou refletir suas emoções de volta para você, mas vou diminuí-las um pouco para que não escalemos a situação. E como você faria com sua esposa, por exemplo? Bem, se você vier até mim e disser: o departamento de suprimentos está atrasado, eles estão 2 semanas atrasados sobre essas coisas. E eu não digo calma, eu digo: você está brincando comigo? 2 semanas? E você diz: sim, você pode acreditar? Isso é horrível, temos que descobrir isso. Enquanto isso, o que precisamos fazer agora para resolver o problema, certo? Então, já agora estamos na mesma equipe para que possamos trabalhar juntos para encontrar uma solução. A gente se liga na Sim. dor, né? A gente sente Sim, isso. estamos no mesmo time, ok? Minha esposa. O que vai deixar minha esposa louca? A máquina de gelo não está funcionando, certo? A máquina de gelo não está funcionando na geladeira. É sua culpa. Se é minha culpa, não sabemos. A máquina de gelo não está funcionando. A propósito, esta é uma história real. Isso está acontecendo hoje. A máquina de gelo não está funcionando. E ela ficou brava com isso. Mas a máquina de gelo não está funcionando. Se eu disser: ei, Relaxa. você tem uma geladeira e uma casa. Mora na E praia. apenas acalme-se, certo? Você vai acabar isso? Não vai ficar bem. Agora ela vai ficar brava. Agora sou eu contra ela. Então, em vez disso, a máquina de gelo não está funcionando. Cara, isso é um lixo. Você ligou para a manutenção? Você sabe o que eu quero dizer? E de repente estamos no mesmo time e ela diz: bem, não, eu não liguei, mas estou prestes a, ok? Legal. Ao contrário da máquina de gelo que não está funcionando bem, ok. Você quer que eu mande vir gelo do Alasca para a princesa? Certo, isso não vai dar certo. Então como você chamou isso? Refletir e diminuir. E se alguém estiver vindo atrás de você e atacando, não é como uma cadeia de suprimentos ou máquina de gelo, como você não fez isso. Isso é culpa sua. Eu quero que você adivinhe o que eu vou fazer. Como, como assim? O que você acha que eu vou fazer? Se você vier me atacar e me disser que algo é minha culpa, o que você acha que vou fazer? Você Sim. pessoalmente, você ouviria. Sim. Refletir, diminuir Desconectar, e sim. desconectar também, né? Você conecta suas emoções com alguém que vem atrás de você. Há algumas coisas que você me perguntou agora. São alguns minutos. Perdão. Não, está tudo bem. Porque eu posso ver que a sua mente está girando aqui. Você está absorvendo. E você está tipo: isso faz sentido. Se você está atacando o meu ego, imediatamente, assim que me sinto frustrado, zangado, defensivo, as 3 coisas são bandeiras vermelhas para mim que esse é o meu ego. Eu sei imediatamente. Quando sinto aquele arrepio, sim, quando sinto isso, garanto que 99% é apenas o meu ego que estou bravo. Eu imediatamente penso: E o que você faz nesse momento? isso é o seu ego, seu idiota. Ouça o que ele tem a dizer. Vamos vencer. Então, como eu ganho? Eu ganho atacando você?
Não. Não, eu não ganho atacando. Se você é o único vencedor, os dois perdem, né? Isso. Então, Os dois quando precisam você me vencer. ataca, diz, seja qual for o seu ataque, isso é culpa sua. E eu digo, sabe, isso é minha culpa. Aqui está o erro que eu cometi. E eu sei que isso afetou você de maneira negativa. Aqui estão as coisas em que estou trabalhando agora para remediá-lo. O que você vai fazer? Você vai gritar mais comigo? Você vai me dizer que é minha culpa novamente? Uma pessoa com raiva vai dizer mais algumas vezes, né? E é uma pessoa irada direi sim, eu sei. Essa é outra pergunta que recebo. E é semelhante ao que você disse há pouco, quando você disse sim, mas e se não for realmente sua culpa, hein? Outra que recebo muito é se eu disser, ei, ouça, Lewis, isso aconteceu por minha culpa. E você diz, você está certo, é sua culpa. E então as pessoas dizem, o que eu faço então? O que eu faço se a pessoa está me culpando? Como faço para me apropriar? E eu estou tipo, esse é o ponto principal. Esse é o ponto principal. O objetivo de se apropriar é quando você olha para mim e aponta o dedo e diz, isso é tudo sua culpa. E eu digo, sim, eu sei. Foi o que eu acabei de dizer. Isso é sim minha culpa. Eu sou quem está no comando. E essas são as coisas que eu vou fazer para consertar. É onde vamos começar. Então, quando alguém o culpa, sim, tome posse. Agora, se você tem no fundo da sua mente, como fez antes, como, ei, talvez isso não seja realmente minha culpa, se você tem isso no fundo da sua mente, está realmente errado. Você está realmente errado. Você está no comando. E isso se aplica à sua vida também. Isso se aplica à sua vida também. Você precisa se apropriar do que está acontecendo em sua vida quando não está onde quer estar. E você diz que é porque o chefe não gosta de você, ou é porque a garota o tratou dessa maneira, ou o cara fez isso. Todas essas coisas você precisa se apoiar. Então, se você está culpando todas essas outras coisas externas, não fará nenhuma alteração e isso será um problema. Ok, vamos falar sobre relacionamentos. Eu quero ficar nisso Escolha por um algum. segundo. Digamos que eu tô tentando pensar em algo Sim, aqui. você está pensando forte, hein? Mas eu tenho certeza que você teve muitas experiências com sua esposa, né? Quantos anos você tem de casado? 22. Então, eu quero ter certeza de que há muitas vezes que você se expressou sobre algo que não gosta nela e ela a mesma coisa com você, eu tô certo? Na verdade, não. Não? Não, o que estou ganhando ao dizer à minha esposa algo que não gosto nela? Ou sobre alguma situação que ela tá descontente com isso e você esqueceu de fazer, ou algo que... Eu realmente não me meto nessa briga toda. Porque Isso é estou ótimo, é imediatamente incrível. desescalonando, certo? Tipo, o tempo Apenas inteiro, né? desescalono. O que eu vou ganhar? Vou ganhar uma discussão? Aqui está a pergunta. Vou ganhar uma discussão com a minha esposa? Não. Não. Eu posso vencer uma batalha de curto prazo com a minha esposa. O que isso vai fazer por mim para a próxima semana? Isso vai ser ruim. Eu vou sofrer mais. Então, não estou procurando ganhar uma discussão. Estou procurando resolver um problema. As equipes do SEAL têm uma taxa de divórcio de 90%. Sério? Ah, sim. E por Porque quê? você está fora o tempo todo. Você está sob muito estresse. Você se desconecta emocionalmente. Você chega em casa, é isso que acontece. É um ambiente difícil. Vamos encarar. Pessoas normais têm uma taxa de separação de 50%. Você tem pessoas normais com esse estresse maciço e faz implantações de 6 meses, de 8 meses e volta de novo. Sim. E como você se livra do ego, eu acho que sua esposa ela não briga com você. Ah, não. A minha esposa fará isso o dia todo. Sério? Ela não tá vindo até você e atacando pequenas coisas, como você deixa isso te afetar e, tipo, você não tá vendo quanto eu tô trabalhando, quanto eu tô provendo, quanto eu tô aparecendo todos os dias. Você não vê que meu ego está fora de controle e estou procurando lutar com você agora? Não, eu não vou jogar esse jogo. Então você apenas se desconecta. Sim. Você tem que ter cuidado, porque se você é sem emoção, isso também não é bom, certo? Há um equilíbrio, porque se você apenas senta e não mostra emoções, bem, tente isso com sua namorada. Quando elas ficam bravas com você, basta sair para jantar. Veja como isso funciona. Não, não, não. Você não pode fazer isso. Você tem que ser equilibrado. Você tem que ser equilibrado. Mas sim, seu ego é o que se envolve. Seu ego dirige todos os tipos de coisas idiotas que você faz. E aqui está o interessante. Quando você está realmente confiante, quando realmente está confiante, isso lhe permite dizer, sabe o quê? Se trabalhando juntos, e eu faço isso há 20 anos, e você faz isso há 4, ou 3, ou 2, e você vem até mim e diz, ei, eu quero tentar isso de uma maneira diferente. Se eu estiver realmente confiante, poderei dizer, sabe o quê? Esse plano parece melhor do que o meu, na verdade. Por que você não vai executar isso? Agora, o que você acha de mim quando eu digo isso? Incrível. Isso. Você é o cara, um líder. Ele é um líder legal. Ele me entende, confia Ele em mim. confia em mim.
me respeita. Ele me respeita, ele tem confiança. Agora, se você vier a mim com um plano melhor que o meu, e por qualquer motivo você vem até mim com esse plano, e eu digo, não, estamos fazendo dessa maneira, faça do meu jeito. Eu ficaria tipo, caramba, esse cara é péssimo. Esse cara é péssimo. Não apenas isso, mas você percebe que eu não tenho confiança em você para deixá-lo seguir em frente. Um ego maníaco, né? Tem que ser do jeito dele. Tem que Aí ser do está, jeito dele, todas é. essas coisas. Então eu não jogo esse jogo. Com amigos, parceiros de negócios, sua esposa, você não joga isso em nenhum lugar? Não, eu não jogo esse jogo. E como você aprendeu isso e gostar de Porque eu vi anexar isso gatilhos repetidamente, Você costumava ser assim, viu isso ou só viu em outras pessoas? Felizmente, eu pude observar muito e tive essa situação desdobrada. Eu tenho um novo livro onde eu explico essa situação. Eu estava em um pelotão do SEAL. Eu era um seguidor. Eu só tinha participado de um cruzeiro. Eu estive numa implantação, mas ainda não era super experiente. E tínhamos um comandante de pelotão que era muito inexperiente. E um ego maciço. Uma péssima combinação. É assustador. Então, o que ele fez? Ele dizia, estamos fazendo dessa maneira, é isso que vamos levar, esta é a missão, este é o plano que vamos usar. Ele forçava tudo isso goela abaixo, não apenas na minha, mas na de todos, e até dos caras que eram experientes, que tinham muito mais experiência que ele. E qual foi nossa atitude? A atitude que você explicou há pouco. Nós achávamos esse cara péssimo, esse cara tinha um grande ego, ele não ouvia mais ninguém, ele era horrível. Não me E respeitou. eventualmente tivemos um motim contra esse cara. Nos rebelamos contra ele e dissemos que não trabalharíamos para esse cara. Sério? Com que frequência isso acontece? Nunca. Quase nunca. Aliás, Sério, esse é o cara? único motim que eu vi nos meus 20 anos. Foi tão ruim assim? Foi essa a situação. Tivemos esse motim. E isso foi ruim. E eu realmente tive um bom relacionamento com o chefe, porque sou uma pessoa que mesmo como um novo CEO percebi, você precisa construir um relacionamento com o cara com quem está trabalhando. Você precisa ter certeza de que pode falar com eles, e que eles falarão com você, e que você entende. É como você precisa fazer isso. Alinhando gosto e respeito, né? Coisa inteligente a fazer. Então isso se desenrola. E claro, mesmo que eu tivesse um relacionamento com o cara, não queria trabalhar para ele, porque ele era horrível. Então ele foi demitido. E estou assistindo. Uau, isso foi estranho. Porque odiamos tanto esse cara? Bem, o motivo foi porque ele não ouviu ninguém. Tudo era do jeito dele. Ele não nos tratou com respeito. Ele era um daqueles caras que gostava tipo, você tira o lixo. Ei, quando estamos viajando de van, o banco da frente fica aberto para mim. Essa era uma das coisas, certo? Então todos nós pensávamos, do que ele está falando? Então, nenhum de nós queria segui-lo. E isso me impressionou muito. Então, quando ele foi demitido, um novo comandante de pelotão entrou para tomar seu lugar. E esse comandante do pelotão que entrou para tomar seu lugar era um cara incrível. Tinha essa grande reputação como sendo um CEO malvado. E eu não o conhecia, mas todo mundo sabia o nome dele. E ele entrou para assumir o controle e eu fiquei como, droga, estamos prestes a ficar mais apertados. O cara está sendo enviado aqui para nos consertar. Então ele aparece e esperava encontrar essa fera. Ele entra e vejo que ele não é um cara enorme. Ele tem um belo sorriso no rosto. Não é quieto, mas não alto. Apenas um tipo de cara humilde. E ele disse algo parecido. Ei, estou ansioso para trabalhar com vocês. E eu estou tipo, bem, isso é estranho. E bem, então, quando chegamos à missão, uma missão de treinamento em que íamos continuar, a primeira coisa que ele disse foi, ei pessoal, aqui está a missão, elaborem o plano. E todos pasmaram. Uau! Mas você deveria nos dizer, certo? Porque é com isso que estávamos acostumados. E a propósito, esse cara teve uma experiência incrível, experiência de combate. Ele tinha praticamente todos os trabalhos em um pelotão de SEAL que você pode ter. E lá ele estava nos dizendo para criar o plano e nós amamos esse cara e faríamos qualquer coisa por ele. Então, quando vi aquele forte contraste entre esses dois líderes, um que era arrogante e o outro que era humilde, deixou uma marca em mim que nunca foi embora. Isso é bem legal. Sim. Qual o relacionamento mais importante que toda pessoa tem no mundo? É com seu parceiro íntimo, com seu melhor amigo, chefe, seus pais, seus filhos? Qual você acha que é o relacionamento mais importante que a gente tem que enfrentar? Essa é uma pergunta estranha. Me desculpe É apenas por uma isso. pergunta estranha porque ao pensar no contexto, todos esses relacionamentos que você tem, obviamente tem seu cônjuge, certo? É com quem você vai viver para sempre, tudo bem.
Então esse é grande. Adivinha o quê? Você está trabalhando. Quanto tempo você trabalha todos os dias? As pessoas estão trabalhando 10 horas por dia. Se eles não têm um bom relacionamento com as pessoas com as quais estão trabalhando, isso é um problema. Portanto, não acho que seja mutuamente exclusivo. Que você precise ter um ótimo relacionamento e nenhum dos outros relacionamentos importa. E é como, não. Você tem um monte de relacionamentos e deve nutrir e construir esses relacionamentos com todos, porque é isso que é importante, certo? Isso é o que é importante. Quando você fala sobre o que estava dizendo anteriormente sobre o todo e tudo isso, é como, ei, esse é o grande buraco. Se você não tem nenhum relacionamento com as pessoas, então não tem nada. O que será sozinho com um bom carro, certo? Isso é ótimo, isso é legal, você vai ficar sozinho em uma boa casa, isso é ótimo. Mas você não ficará feliz, certo? Legal, você tem um bom carro, isso é divertido por uma semana. Então acho que todos esses relacionamentos são importantes. E quanto ao relacionamento próprio, como é que a gente se desenvolve um vínculo com um relacionamento mais próximo consigo mesmo? De novo, pode ser uma pergunta estranha, né? De fato, você está fazendo Eu perguntas sei, estranhas. eu gosto de... Como você constrói esse relacionamento consigo mesmo? Como você constrói isso para você? Você tem conversas consigo mesmo para construir esse relacionamento com você O que mesmo? você quer dizer com reflete? relacionamento com você Bem, mesmo? temos relacionamentos com outras Certo. pessoas. Isso também a gente conversa com a gente mesmo, da maneira como a gente se sente, como a gente se nega, como a gente conversa consigo para aprender, para aparecer, como a gente se sente. Estou tentando entender o conceito. Eu não penso muito Desculpa. nesse conceito. Agora pode haver algo em que eu deveria estar pensando, certo? Eu tô curioso. Você tem uma conversa consigo diariamente ou semanalmente, onde você faz um check-in, você pergunta, eu tô bem, eu tô fazendo as coisas que eu gosto, eu tô gostando desse processo, eu tô amando quem eu sou, me respeito, eu respeito a maneira como eu vivo minha vida. Você já pensou sobre isso? Isso é algo pra você? Não tenho certeza de que penso nessas coisas de uma maneira formal e parte disso também, porque acho que entendo para onde você está indo com isso. Então, me deixe explicar isso para você. Quando você está encarregado de uma unidade militar, você tem algo chamado intenção do comandante, que é: ei, nesta missão, a coisa geral que estou tentando realizar é isso, é essa coisa. Seja qual for a coisa, é chamado de intenção do comandante. E é realmente a coisa mais importante que todos precisam entender. E quando eu era líder de um pelotão do SEAL, ou líder de uma unidade de tarefas, nem sempre precisava dizer qual era a intenção do comandante, porque eu sabia e eles sabiam. Eles me conheciam bem o suficiente para que, se estivéssemos fazendo esse tipo de missão, sabiam qual era a coisa mais importante. Então, eu ainda deveria dizer isso, mas todo mundo sabia. Meus rapazes não conseguiriam ouvir uma palavra minha, sair em uma missão e saber o que em geral era importante para mim. Então, a razão pela qual eu digo é que porque sinto que tenho a mesma coisa comigo mesmo, onde não preciso reforçar o fato de que, ei, estou aqui, ei, estou fazendo um bom trabalho. Eu sei que estou tentando fazer, eu sei disso, sei o que espero de mim mesmo. Então não estou tendo essa conversa todos os dias. Eu direi, direto ao seu ponto, se eu sentisse que estava olhando em volta dizendo, espere um segundo, algo está errado aqui, certo? Algo está errado. Se eu tivesse um pelotão do SEAL que fizesse algo em uma missão que eu não queria que eles fizessem, a próxima missão eu diria, ok, pessoal, aqui está a coisa mais importante. Ok, eles não estavam claros, né? Eles não estavam claros, então eu acho que se eu me encontrasse em uma posição em que eu estava acordando todos os dias indo, cara, não é onde eu quero estar, ou eu não me sinto bem com isso, então eu diria, ok, qual é a minha intenção agora? Qual é o objetivo? O que estou tentando conseguir? Quem estou tentando ser? Então talvez eu tenha que voltar e meio que restabelecer as coisas. Então, isso também faz sentido? Porque, novamente, isso não é algo que penso. E eu acho que eu estou tentando dizer está profundamente incorporado em mim, que não estou precisa dizendo dizer isso pra para si mim mesmo. Quando você transicionou de SEAL, deixa eu tentar procurar o termo certo. Você está fazendo a transição do SEAL para o antigo SEAL, qual o idioma real? Eu acabei de me aposentar, não estou vendo essas aposentadoria, ok. pessoas. Como você se atreve? Você teve algum desafio de identidade ou de missão quando você se aposentou? Qual foi a luta para você nos 6 meses ou um ano? Como isso Não. aconteceu? Estava simples e claro. Comecei a trabalhar com empresas cerca de 6 meses antes de me aposentar.
E se isso não tivesse acontecido, eu estaria surfando e fazendo jiu-jitsu. Eu possuo uma academia em San Diego e ia fazer isso, o que foi totalmente bom para mim. Eu estava feliz por fazer isso e sair com a minha família. Então tudo isso começou e se desenrolou, e aqueles que se desenrolaram, eu embarquei. Agora, o que há de bom na sua pergunta? Sinto muito por criticá-lo várias vezes. Eu sou uma pergunta estranha, mas o que há de bom na sua pergunta é: falo sobre isso com veteranos o tempo todo. É quando você sai do exército, precisa de uma nova missão, certo? Uma nova identidade, uma nova Não missão, sei se né? uma nova identidade, mas sim, acredito que você está certo. Como as pessoas podem envolver demais em torno de sua identidade como atleta, certo? Eu joguei futebol na arena. Este sou eu. Não é você, certo? É isso? Eu lutei com isso porque cerca de 1 ano e meio depois, muitos caras que eram amigos meus moravam nos dias de glória, então eu tô assumindo que há muitos tios aposentados que não viveram os Então dias você de tem que glória, olhar né? para ele e ficar como, ok, e se isso é o que você quer fazer? E eu tive um amigo, quando eu estava no CIO, que estava prestes a se aposentar, e eu perguntava, o que você vai fazer quando se aposentar? E ele era do tipo, eu vou ser o cara gordo na rua falando sobre como eram. E eu Os dias de pensava, isso é glória. incrível, isso é o que ele queria fazer, sair com sua família. E ele fez o que queria fazer com a sua vida, isso é legal. Mas o que é ruim é você não fazer isso, porque isso é uma missão, certo? A missão é, vou sair com minha família, vou aproveitar, isso é legal, essa é uma missão. Como não é uma missão, não sei o que estou fazendo, não sei qual é o meu significado, não sei qual é o meu propósito. Isso pode ser um problema. Então, vendo o seu ponto, sim, identificar qual será a sua nova missão. Você deve fazer isso. E então, as pessoas dizem, bem, e se eu não conseguir pensar em uma nova missão? Minha resposta é, vá ajudar alguém. Essa é boa. Bem, obrigado. Bem bom. Se você sair do Seja exército, serviço, terá um né? emprego ou acabará jogando futebol na arena e não sabe mais o que fazer, porque, vamos ser sinceros, há outras coisas que estão chegando. Como quando você termina de jogar futebol na arena, de repente você gosta. Ok, eu preciso de dinheiro, preciso de uma casa. Então isso se torna uma missão, certo? Mas digamos que quando você se aposentou das Forças Armadas, você tem um cheque de aposentadoria entrando. Você não é rico, mas pode sobreviver ou ganhar um monte de dinheiro fazendo alguma coisa. Então você não pode se deixar flutuar naquela arena. Você precisa descobrir qual é a sua nova missão. E se você não consegue descobrir qual é a sua nova missão... A outra coisa que aconteceu também, recebi dinheiro porque consegui esse emprego que eu não gosto, mas essa não é a minha missão, ok? Se você não consegue pensar em qual será a sua missão, vá ajudar alguém a encontrar alguém para ajudar. E essa se tornará a sua missão. E nessa missão, você descobrirá que não apenas beneficiará um grupo de pessoas, ou uma pessoa, ou outros seres humanos do mundo, mas também começará a reconhecer onde pode melhorar a si mesmo e partes maiores do mundo. Adorei isso. E qual o maior desafio que a maioria das pessoas está enfrentando agora no nosso mundo? Porque eles têm raiva, ressentimento, frustração, que não estão numa missão que querem fazer. E qual o desafio que a maioria das pessoas está enfrentando interno, emocionalmente ou mentalmente, que impedem de ter um senso claro sobre propósito e realização? Você acha estranho fazer uma pergunta sobre a maioria das pessoas, como o que está impedindo a maioria das pessoas? Parece que eu converso com tantas pessoas e sei que você também. As pessoas diferentes têm coisas diferentes que são problemáticas para elas. Para eu te responder essa pergunta da melhor maneira possível, eu diria que o que está impedindo a maioria das pessoas de se mover na direção que querem se mover é a falta de disciplina. E ninguém quer ouvir essa resposta. Esta é a resposta mais dura. Não é sexy, não é divertido. Sim, não é legal, não é um bom clickbait. A razão pela qual não é uma boa isca de cliques é porque, bem, você pode colocar isso como isca de cliques. A única razão pela qual a maioria das pessoas não consegue. Mas assim que eles clicam nessa isca de clickbait e em seguida diz a disciplina, eles nem o leem porque não querem Eles ouvir. querem da maneira Porque, na mais verdade, fácil, quando eles né? veem essas palavras, a disciplina é realmente um tapa na cara, porque sabem que é verdade. Eles realmente sabem que é verdade. Disciplina de que maneiras na vida? Disciplina em sua vida. De que maneira não devemos ter disciplina? Claro. Se você deseja progredir em sua vida, precisa ter disciplina. É assim que você chega lá. A disciplina é a raiz de todas as boas qualidades. Quero dizer, o que você vai conseguir sem disciplina? Você estará em boa forma física Não. sem disciplina? Você terá sucesso financeiro sem disciplina? Você vai se tornar mais intelectualmente poderoso sem Não. disciplina? Você consegue pensar em outros objetivos que eu poderia alcançar sem isso? Se você tiver, por favor, me avise que vou cair dentro.
Eu também acho que a disciplina te proporciona mais autorrespeito, autoconfiança, crença, qualidades, tipo, ok, eu entendi isso, eu posso ter mais força e ser mais consistente e resistir à tentação e atrasar a gratificação, é. Muito verdadeiro, isso é verdade. E esse é um ponto muito interessante que você destaca. Porque quando você pega uma unidade militar, ou um tribunal, ou qualquer equipe de qualquer tipo, você pega uma equipe de qualquer tipo e deseja lhes dar mais confiança e dar-lhes mais orgulho. O que você faz? Você os coloca em situações desafiadoras que exigem que eles se reúnam e sejam disciplinados como uma equipe. E então eles se tornam mais fortes, eles se tornam melhores e desenvolvem orgulho e confiança. Essas são todas as coisas positivas. Então o que você faz com um ser humano individual? É exatamente a mesma coisa. Quanto mais difíceis as coisas pelas quais você passa, mais confiança você terá. Quanto mais confiança você tiver, melhor você será. Você pode ir muito longe disso? Sim, você pode. Você pode deixar o seu ego sair do controle e acreditar em toda a porcaria que está sendo informado. Ei, isso foi ótimo, você foi ótimo. É como, não, na verdade, eu fiz bem, mas vou trabalhar e tentar me tornar melhor. Então existe alguma disciplina extrema? Sim, há disciplina absolutamente extrema. Há pessoas que são tão disciplinadas que Não tem alegria, elas né? não têm alegria. Elas não podem mais se divertir. Essa é a minoria. A minoria é, ei, eu tenho tanta disciplina que estou infeliz, certo? Isso é a Existem minoria. algumas pessoas assim, Existem algumas pessoas assim, tenho certeza. Eu conheço algumas, tenho certeza que você conhece algumas. O outro extremo do espectro é como, tenho muita liberdade, minha vida é um desastre porque eu faço o que quiser. E quem faz o que eles querem? As pessoas sem teto nas ruas, viciados em drogas. gente preguiçosa. Eles fazem o que quiser, eles têm total liberdade, mas se tornam um escravo. Eles se tornam escravos do seu vício. Eles se tornam escravos da situação financeira. Eles se tornam escravos de suas emoções. Todas essas coisas são negativas. O lugar certo é o equilíbrio. E o que a maioria precisa, a maioria das pessoas precisa, é um pouco mais de disciplina em suas vidas. Então, se você me perguntasse e eu não fosse atacá-lo sobre me fazer uma pergunta estranha, qual é a coisa número 1? Disciplina. É por isso que escrevi a disciplina é igual ao manual do campo da liberdade. Disciplina é igual à liberdade. Você quer liberdade em sua vida? Você quer alcançar o que quer alcançar? Como você faz isso? Você faz isso através da disciplina. Você faz isso através do trabalho duro. Você faz isso sabendo o que é que deve fazer. E fazer, né? Eu suponho que você diga que sim, para aplicar disciplina em todas as áreas da vida. Não apenas sou disciplinado na minha nutrição, no fitness, mas disciplina nas relações, na vida financeira. Então você vai estar aprendendo e dominando habilidades que você acessa a Eu partir concordo disso, né? com tudo que você acabou de dizer, exceto a palavra dominar. Ok. Porque não vamos dominar Ok. nada, certo? Não vamos dominar nada, é muito difícil. Alguém me perguntou isso nas redes sociais, como você domina a disciplina? Respondi, você não domina, você continua trabalhando nisso. Todo dia. Sim, Continua a melhorar e a crescer. acho que você deve. Você tem a oportunidade. O que acontece se a gente deixar de ser disciplinado na vida? Se a gente pensou que a gente conseguiu e alcançamos, de repetir esses padrões de disciplina? Esta é uma pergunta retórica, porque todos sabemos a resposta. Você para de ser disciplinado. Começa a se desenvolver e se torna menor, se torna pior e se torna mais fraco. E fica mais preguiçoso e mais patético como ser humano. Você se torna mais disciplinado ano após ano ou você apenas diz, ok, eu ficaria consistente na minha disciplina? Pessoalmente. Eu acho que eu sou bastante consistente com minha disciplina. Eu acho que o que você disse anteriormente sobre obter mais disciplina aqui, mais disciplina lá, eu posso aumentar em alguma área e onde posso me concentrar como, preciso ficar mais disciplinado nisso. Legal. Faço uma corrida nisso. Ah, aqui está um bom. Eu escrevo livros. Você escreve livros. Você pode escrever um livro sem disciplina? É muito difícil, muito difícil. É muito difícil. Quero dizer, o livro não se escreve sozinho. E com que frequência você gosta? Ah, super legal. Ah, eu vou bem hoje. Não é uma alegria. Às vezes é bom. E eu entendo isso. Mas geralmente escrever é para mim. Geralmente escrever não é a principal coisa que estou procurando fazer todos os dias. Então, como vou escrever um livro? Tenho que ter disciplina para dizer, sim, eu vou escrever isso. É isso que vou fazer. Então, quando estou escrevendo o livro, voltando à sua pergunta, tenho que impor disciplina nessa área porque tem uma data de vencimento. Ou eu inventei, ou a minha editora inventou, ou qualquer outra coisa. Aqui é onde eu quero isso feito, legal? Vou escrever 1000 palavras por dia. Isso me leva a cerca de 1 hora por dia. Se não escrevo 1000 palavras por dia, olho para cima e em um mês eu tenho que escrever 30.000 palavras. Agora leva 30 horas e meu cérebro não gosta de fazer isso. Por isso,
Prefiro apenas escrever 1000 palavras por dia. Então, vou concentrar minha disciplina em algum lugar. Isso significa que quando estou me concentrando em escrever, deitado no sofá até... Comendo batata comendo frita. fritas, isso não acontece. Então você permanece disciplinado Sim. nas áreas da vida se você quiser ter sucesso em tudo, né? Sim. É um conceito básico, né? Eu queria que tivessem mais livros assim. Você tem vários livros, a Dicotomia da Liderança, você tem Propriedade Extrema, também tem alguns livros para as crianças, tem um livro para ser lançado em breve, né? 20 de Qual o janeiro. título? E é chamado de Estratégia e Tática de Liderança. E podem encomendar agora, né? Sim, eles podem encomendar agora. Agora, pegue ele e... Qual é a coisa que mais está animada em sua vida? São os livros, é a consultoria, é ser pai, é pegar Bem, nós aquela onda estamos no legal na inverno, praia? portanto as ondas de inverno estão chegando, o que é bom. Tem ondas maiores? Ok. No inverno, sim. No inverno, você recebe as ondas das grandes tempestades, então isso é sempre empolgante. Incrível. E o que estou animado? Estou animado pelo fato de estar aqui. Eu tenho hoje, eu tenho amanhã, e há muitos homens e mulheres que se sacrificam para nos dar essa oportunidade de estar aqui. Então eu vou tirar vantagem disso. Adoro isso. Tem algumas perguntas que eu quero fazer antes da gente encerrar. Essa aqui eu faço a todo mundo no final e é chamada as 3 verdades. Então tem uma outra pergunta estranha para você, a gente vai debater sobre isso. Então daqui a muitos anos é o seu último dia. Você escolhe o dia, fica o tempo que quiser e você alcançou tudo. Tudo que você deseja, então isso aqui é um mundo hipotético também, certo? Você alcançou tudo, você alcançou seus sonhos, teve fracassos e sucessos, mas a maioria das coisas que você quis, você as tornou realidade. E você vai precisar desligar as luzes porque acabou a jornada para você, então tudo nesse mundo acabou. E por alguma razão, tudo que você criou, seus livros, best-sellers, todo esse trabalho, vai com você para outro lugar, onde quer que seja. Então ninguém mais vai ter acesso a esse conteúdo, informações, vídeos, tudo se foi. E vai estar com você em outro lugar, mas você deixa para trás 3 lições que você sabe que são verdades por sua experiência nesse mundo e nessa vida que você ia compartilhar com a gente, com todo mundo. 3 coisas que você sabe que são verdades ou lições que você queria que a gente aprendesse. O que é que você diriam que seriam essas 3 verdades? Essa deve ser uma pergunta super complexa, super difícil, mas na verdade é muito direta e simples para mim. Primeiro é se apropriar de tudo o que está acontecendo em seu mundo. Isso é a propriedade extrema. É isso, eu escrevi um livro sobre isso com meu amigo Leif Babin. Aí está. Número 2, a disciplina é igual à liberdade. Esse foi meu segundo livro. Por que escrevi esse livro? Porque se você quer ter liberdade em sua vida, então precisa ter disciplina. E finalmente você precisa ser equilibrado. Essa é a dicotomia da liderança. Se você for longe demais em uma direção ou outra, vai estragar tudo. Portanto, equilibre a dicotomia de sua vida. A trilogia dos livros, aí está, 3 verdades. Eu Amei sinto isso, muito, cara. mas... Perfeito, é perfeito. Há uma razão pela qual esses livros... há uma razão pela qual escrevi esses livros. Há uma razão pela qual esses títulos são o que são. Quando você me perguntou mais cedo o que você está tentando fazer, qual é a sua missão, minha missão é ensinar as pessoas as lições que aprendi, certo? Então, ao tentar ensinar as lições que aprendi, as maiores lições que aprendi, as coloquei em livros. Eles estão realmente na ordem do jeito que eu acredito neles, certo? O primeiro é se apropriar. Isso é tudo o que está acontecendo em seu mundo. O segundo é a disciplina, é igual à liberdade. E o terceiro é a autonomia da liderança, ser equilibrado. É poderoso. Você tá fazendo isso, cara. Do que você mais se orgulha que a maioria das pessoas não sabem sobre você? Algo que eu tenha muito orgulho. É algo que você se orgulhe, que as pessoas não falem muito sobre isso, que as pessoas não pensem que você fez. Esse tipo de coisa, sabe? Por aí. Obviamente tenho. Tenho 4 filhos e meus filhos são incríveis. Por isso, é estranho. Eu tenho meu podcast há quase 4 anos. E quando meu podcast saiu pela primeira vez, minha filha mais velha tinha 16 e os outros 14 e 12 e 6. E as pessoas me faziam perguntas sobre parentalidade. E eu disse, ouça, o júri ainda não saiu nessas crianças, certo? Não sei no que se tornarão. Não sei se eles serão bem-sucedidos ou não. E também, eu nem sei como vocês estão definindo bem-sucedidos, porque se eu tenho meu filho, que ganhou muito dinheiro e possui um monte de propriedades, mas é miserável, quão bem-sucedidos são eles? Eles não são. E quão bem-sucedido eu fui como pai? Não muito.
Então, à medida que meus filhos ficaram mais velhos, agora se passaram 4 anos críticos, indo do ensino médio para a faculdade para 2 deles, e então os outros crescendo, estou avaliando-os agora. E eu vou, sim, você sabe que essas crianças estão prontas para ir. E então, se havia algo de que me orgulhar, é o fato de que meus filhos agora parecem estar em uma boa trajetória em suas vidas. Isso é legal. O que é bom. É ótimo se orgulhar isso, é muito poderoso. Sim, e minha esposa, que esteve por perto todos esses anos em que eu estive fora, o tempo todo, ela é a única que os criava. Ela é quem incutiu neles muitos dos valores que eles têm. Então, mesmo que eu pudesse dizer que estou orgulhoso disso, deveria realmente ser minha esposa dizendo isso e não eu. É legal. Bem, você tem que se apropriar, Bem, isso né? é outra coisa. Propriedade É quando as extrema, coisas boas acontecem. Você não se apropria delas. Quando a equipe faz algo bem e o chefe diz, "Ei, Joko, bom trabalho com a sua equipe", eu não digo fui eu, digo foi a equipe. Quando boas coisas acontecem, você coloca nas outras pessoas e Sim. quando coisas ruins acontecem, você assume a propriedade, né? É poderoso, uma boa qualidade de É de liderança. fato. Eu vou te agradecer, cara, por um momento, por mostrar um caminho, né? Porque você é um cara muito direto, isso é muito legal, a maneira como você responde as minhas perguntas estranhas, e eu realmente te agradeço pela maneira que você fez essa transição de uma missão de servir esse país para uma maneira de servir a comunidade, como você faz por 20 anos, e transicionou para servir uma maneira diferente no mundo corporativo. Em verdade, todo mundo é um ouvinte, né? Um leitor do seu conteúdo. Você está em serviço de maneira grande também. E talvez até maior, porque você pode alcançar mais pessoas. E eu agradeço você por compartilhar essa sabedoria com a gente, a verdade e as lições que você aprendeu no combate e que permite a gente aplicar na nossa vida. E eu acho que é realmente importante você fazer o que está fazendo. Eu aprecio muito, eu agradeço você por isso. Então, valeu por tudo que você faz. Então, comprem os livros, façam a pré-encomenda do mais recente e tenham os anteriores. Propriedade Extrema, a Dicotomia da Liderança. E onde é o melhor site para a gente aprender sobre essas coisas? Onde é que a gente pode te seguir online? Bom, jocopodcast.com é o podcast. Echelonfront.com é minha consultoria de liderança. E depois tem o Origin Maine, M-A-I-N-E. Eu tenho uma empresa no Maine, onde fabricamos roupas. Nós fabricamos Jiu-Jitsu Gis, fabricamos jeans, que estou usando agora, fabricamos botas, que estou usando agora, quando fabricamos Jiu-Jitsu Gis, que é o uniforme que você treina Jiu-Jitsu. E fazemos tudo isso aqui na América. Então tomamos um setor onde eu cresci na Nova Inglaterra e costumava ser o centro de têxteis na América. Era realmente um deles, no mundo, e tudo desapareceu. Foi tudo para o exterior. E assim, nos últimos anos, eu e um amigo meu, parceiro de negócios, estamos reconstruindo isso. E essas cidades lá em cima foram devastadas pela indústria, indo para o exterior. E nós literalmente estamos trazendo de volta. Nós literalmente compramos Trazendo teares. de volta, né? Encontramos nosso primeiro tear em uma fábrica abandonada de 45 mil metros quadrados em Lewiston, Maine. E pegamos esses teares, que não eram usados há provavelmente 30 anos. Encontramos os velhos temporizadores que sabiam como trabalhar neles. Renovamos e começamos a tecer nosso próprio material com algodão americano. E agora temos teares que trouxemos do exterior. Começamos também com nossas botas de construção. Portanto, é muito legal o que estamos fazendo lá em cima. Começamos, obviamente, sem funcionários. Já temos perto de 60 pessoas lá em cima na fábrica, artesãos, artesãs, muitas delas são mulheres, e estamos reconstruindo a economia daquela cidade. E estamos trazendo a produção de volta para a América, onde ela pertence. Isso é ótimo. E você tem tudo isso no link do seu podcast? Além desses outros Sim, links para esses outros lugares. Então, Legal, você está fazendo grandes coisas, agradeço. é isso que estamos fazendo. E minha última pergunta é, qual a sua definição de grandeza? Qual é a minha definição de grandeza? De grandeza. A grandeza é ajudar as outras pessoas. Aí está, muito obrigado, cara, eu agradeço. Obrigado. Quando você estava triste, quando você estava doente, estamos procurando nossa esposa, nosso marido, buscamos conforto. E é nesses momentos que você deve treinar sua mente para pensar de forma diferente no inferno.